Ô Fábio, como é que é a rotina de um correspondente internacional? Porque aqui no Brasil a gente sabe, né, pela nossa rotina, por tudo que nós vivemos, como é que funciona. Então, em geral, você tem ali uma pauta, já com o horário marcado, com os entrevistados, a temática e tal. Você vai lá nos horários marcados, entrevista as pessoas. Então, tem quem faz a pauta, tem um editor de texto que vai acompanhar o seu texto, tem um editor de imagem depois que vai montar a reportagem. Tem toda uma estrutura muito grande, né? Como é que é para um correspondente internacional? Como é que é você chegar, por exemplo, no caso de que a gente chama de factual, uma coisa que acabou de acontecer, num lugar que você não conhece, com um idioma diferente e tentar encontrar esses personagens, tentar encontrar, pegar informação e sabendo que nos Estados Unidos ainda tem toda essa questão de segurança, né? Então, o acesso à informação nem sempre é tão fácil. Como é que é? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tinha, né, na hora de garimpar informação na rua, numa cobertura como essa em Orlando, por exemplo, era o fato de a gente não ser conhecido. Né? Porque aqui no Brasil você diz, sou da emissora tal, aquilo abre muitas portas, né? Você é reconhecido, você é identificado, né? Lá fora... É mais uma. Lá fora você é mais um, ninguém sabe quem é você. Você mostra a canopla do microfone e ninguém sabe que logotipo é aquele, né? E existe em muitos lugares um preconceito contra o estrangeiro também, né? Então, assim, as grandes emissoras americanas, que muitas vezes dividiam com a gente essas coberturas, caso de Orlando, por exemplo, elas tinham acesso que a gente não conseguia ter, né? A gente, outras emissoras brasileiras que estavam lá, emissoras de países hispânicos, por exemplo, né? A gente ficava meio escanteado ali. Então essa era a maior dificuldade, era ter acesso muitas vezes a uma autoridade, por exemplo, ou a um lugar, porque as pessoas não te conheciam ali, nem conheciam a empresa para a qual Nem você davam trabalhava. abertura, então. E privilegiavam os profissionais e as empresas de comunicação americanas, né? Certo. Então essa era uma diferença na hora de gravar na rua. Mesmo até para conseguir personagens, então ali em Orlando, para você conseguir uma testemunha do que aconteceu, ou um amigo ou parente de uma vítima, né? A pessoa olhava e falava, mas de onde você é? Que emissora é essa? Não quero dar entrevista. Vou falar para a CNN, vou falar Os para a próprios ABC. entrevistados também Não tinha não tinha um interesse tão grande assim. Não é regra, tá? Não é que Sim, todo sim. mundo se comportava dessa forma. Mas era muito mais difícil para a gente do que para os jornalistas americanos conseguir isso, né? Então isso falando do trabalho em loco, né? Do trabalho na rua, quando a gente tinha que viajar, ou enfim, mesmo dentro de Nova York, ir para a rua, onde você tinha uma situação que tinha acontecido e você estava ali para cobrir aquela situação. Agora, fora isso, a gente cobria muito o mundo, né? Na verdade, a gente cobria quando eu estava lá, mas o escritório continua cobrindo o mundo, né? Então, dali faz-se matérias do mundo inteiro, faz-se matérias da Europa, da Ásia, da África, né? Muitas vezes. E aí é um trabalho feito muito com a agência de notícias, né? Que é um serviço que as emissoras contratam, que é um grande buscador, vamos dizer assim, que as emissoras assinam. E ali você encontra informações e imagens. Então você vai fazer uma matéria sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, se a emissora é uma assinante daquela agência, aquela agência disponibiliza todas aquelas imagens que ela própria já fez com algum colaborador local ali. Então você faz à distância, você cobre o Oriente Médio à distância, você cobre a Europa à distância, cobre a Ásia à distância, né? Eu cheguei a fazer muitas matérias, por exemplo, sobre Coreia do Norte, né, baseada em Nova York. Sempre à distância, sempre com material de agência de notícias. Você chegou a visitar outros países também? Sim, Nessa época de Estados Unidos? Sim, Canadá, fui para o Canadá, fui para o você foi fazer México e lá? fui para Bahamas. Para o Canadá era uma história bacana de um médico brasileiro que tinha criado uma tecnologia, era um implante para ser colocado em pessoas com deficiência visual, algumas pessoas, alguns tipos de causas de deficiência visual, e que esse sistema permitia que essa pessoa voltasse a enxergar alguma coisa, algum vulto. Então quem não enxergava nada conseguia enxergar pelo menos um vulto da pessoa na frente dela, né? Essa foi a viagem para o Canadá. Rápida? Papum. Foi uma viagem rápida, acho que de 2 ou 3 dias, assim. Para o México, eu fui fazer uma visita presidencial, na época da presidente Dilma Rousseff, né? Fui na cidade do México, e depois fui cobrir uma visita também presidencial, e já era Michel Temer o presidente, foi na cidade de Puerto Vallarta. Já era no litoral do Pacífico. Você né? cobriu 2 presidentes? 2 presidentes, isso, Enquanto de lá. estava lá. Isso. E para as Bahamas foi uma história terrível, assim, que foi a história de um desaparecimento até hoje não solucionado de um grupo de brasileiros, um grupo que tentaria entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Então eles saíram de São Paulo, ficaram baseados nas Bahamas, esperando o momento de cruzar para a Flórida, num barco, enfim, tentar driblar toda a fiscalização ali da imigração americana. E
não se sabe o que aconteceu, eles saíram de barco das Bahamas e nunca chegaram a lugar algum. Né? Então a hipótese mais plausível na época foi de que o barco tivesse naufragado. Havia muitos relatos de que esses barcos que faziam essas travessias eram prometidos para essas pessoas como iates e tal, e eram barcos de pesca precários, superlotados, né? E possivelmente, então, o que tem acontecido foi que o barco naufragou, né? E essas pessoas jamais foram encontradas. E a gente foi para Bahamas para tentar descobrir alguma coisa, né, sobre o paradeiro dessas pessoas. É uma dificuldade ainda maior do que, por exemplo, você ter que garimpar dentro dos Estados Unidos, aí você chega nas Bahamas com outro idioma e ainda tentando entender uma história como essa. E nas Bahamas, acho que sim, é uma dificuldade, e a questão da segurança também ali é uma dificuldade maior. Porque os Estados Unidos, normalmente, via de regra, são um país muito seguro. Nas Bahamas, a gente contratou o que costuma se chamar de fixer. Então, alguém local, alguém que conhece, algum morador, um cidadão local, que tem, nesse caso, experiência com a imprensa, então conhece o trabalho, muitas vezes até um jornalista, para te acompanhar, para ser um guia. E a gente contratou um casal de fixers, né? A Globo Nova York, na época, contratou. Então, eles tinham um carro deles, eles nos levavam, a gente dava os endereços, explicava, ou até explicava assim, a gente quer uma imagem geral de Nassau, a capital das Bahamas, onde é que a gente pode conseguir? Eles levavam a gente para o topo de um morro e a gente fazia a imagem ali de cima, né? Filmava. E houve um momento em que a gente sabia o condomínio onde aqueles brasileiros tinham ficado hospedados à espera do momento de partir para a travessia ilegal. E aí a gente falou para eles, nós precisamos ir para esse condomínio. E quando eles chegaram no local, eles falaram assim, não, a gente não pode entrar aí. Nossa. Mas por que não pode entrar? E ele falava, não, porque se esse condomínio foi usado pelos coiotes, né, pelos traficantes de pessoas, é porque tem gente muito graúda envolvida, esse é um local que tem muito servidor do governo aí, é muito perigoso entrar aí, a gente não vai entrar. Se vocês quiserem, vocês descem do carro e entram. E eu virei para o cinegrafista, o Lucas, falei, e aí Lucas, vamos? E ele falou, vamos. E a gente Vocês falou, entraram? Então a gente falou, a gente vai descer e a gente vai a pé então. E aí acho que eles ficaram meio incomodados. E falaram, não, então tudo bem, então a gente vai de carro, a gente manobra e deixa o carro pronto para sair correndo. E eu falei, então tá combinado, a gente, câmera pronta, tudo pronto, microfone ligado, a gente grava rapidinho e sai. E aí eles fizeram isso e na hora de manobrar a van para ela ficar a postos para sair, eles passaram num tronco de árvore assim caramba. E furou o pneu. Putz, aí realmente estava E aí difícil você sair correndo. Aquela situação toda de tensão que eles tinham vendido pra gente, que era uma situação perigosa, e fura o pneu da van. E aí eles começam a ligar para o seguro, para alguém para vir trocar, não sei o quê. E aí a gente já estava um pouco mais tranquilo, eu e o Lucas, né? E a gente falou, cara, vamos descer da... Ele começou fazendo imagens de dentro da van, então puxou a cortininha do vidro, né? Apontou a câmera, fez as imagens do condomínio. Mas teve um momento ali que a gente falou, começou a demorar para trocar o pneu, a gente falou, vamos descer e vamos gravar. Aí a gente desceu, gravou, até apareceu uma pessoa no condomínio, ficou meio... Quando a gente se identificou, explicou o motivo e falou que era do Brasil, ela ficou meio receosa, assim. Mas não aconteceu nada. E aí, a hora que trocou o pneu, a gente conseguiu sair. Mas numa situação como essa, você não sabe muito bem onde você está pisando mais, né? Você não tem aquele clima de segurança que você vive nos Estados Unidos. Então a gente até no hotel ficava se perguntando, e aí, será que aqui no hotel tem alguém que faça parte do esquema de tráfico de pessoas? Será que a gente está seguro no hotel? Então, tudo passa a ser suspeita, né? E a gente, por exemplo, a gente foi até o local onde ficam os barcos de pesca, para entrevistar os pescadores e saber se alguém tinha visto aquele grupo de brasileiros. A gente tinha ali um suposto nome do comandante do barco. E, de novo, você vai num lugar desse, você está sozinho ali, você não sabe a relação entre as pessoas. De repente você está no meio de uma gangue. De repente todos eles ali fazem esse serviço. Isso. Né? E são associados, e são amigos, são cúmplices daquele que saiu com aqueles brasileiros, você não sabe. Então é um pouco assim, você vai na cara e na coragem, né, em nome da reportagem que você tem que construir, mas com medo, né, e prestando atenção no entorno sempre, né, olhando sempre em volta para tentar detectar, prever algum sinal de risco ali e sair correndo. Né? Numa visita presidencial, você cobriu duas lá no México, né, as duas no México. Você percebeu diferença de uma para outra? Ou se sentiu inseguro em algum momento? Ou já vocês entram numa caravana já própria para seguir o presidente? Funcionou assim nos dois casos. Assim, havia uma van do Itamaraty para a imprensa e é muito comum que exista essa van. Então a imprensa toda num mesmo hotel, aí havia um determinado momento que a van do Itamaraty passava e os jornalistas entravam e a gente ia com a van, né? E aí a van tem o selo do governo brasileiro, então ela tem acesso facilitado por qualquer bloqueio de trânsito também, por exemplo, chega rapidamente, né? Encurta os caminhos.
E aí facilita a nossa vida também. A gente não tem tanta preocupação daí com segurança e com acesso também, né? Aí já fica mais tranquilo. Fica mais fácil. Quando você chegou lá, primeira semana assim de correspondente, deu um frio na barriga e falou, caramba, agora eu tô aqui, por onde eu começo? Eu acho que deu no seguinte sentido, eu sonhei tanto com aquilo, né? Trabalhei tanto por aquilo, que quando acontece você fala, caramba, cheguei, né? E agora, né? E agora, né? Mas foi muito prazeroso, assim, sabe? Curtir aquele momento, curtir aquela conquista, dar uma oportunidade para minha família, por exemplo, de viver num outro país, né? Dar a chance para os meus filhos aprenderem um idioma e serem fluentes no idioma. Então foi um período, acho que muito, claro, com muitas dificuldades. Você mora fora do Brasil, né? Mesmo num país ocidental, com uma série de costumes muito parecidos com os que a gente tem aqui, né? Valores parecidos, né? Códigos parecidos. Mas ainda assim a gente sofre muita coisa. Tem as né? diferenças culturais, né? Tem diferenças culturais, algumas delas engraçadas, inclusive também, né? Só para citar um exemplo, e aqui nem é a diferença que pudesse nos afetar, mas uma coisa que eu me lembrei aqui agora, uma situação curiosa. A gente tinha a 3 quarteirões da nossa casa, do apartamento em que a gente morava, uma loja grande de acessórios para casa, cama, mesa e banho, cozinha e não sei o quê, né? E a minha esposa foi até lá comprar uma batedeira. E era uma batedeira que no Brasil é muito cara, e lá era muito barata. Né? E a gente tinha acabado de chegar, ela ia precisar de uma batedeira, falou, vou comprar essa, já que é tão barata aqui, né? E foi, mandou os 3 quarteirões, foi na loja, comprou a batedeira, passou pelo caixa e em vez de a vendedora colocar numa sacola alguma coisa, como era uma caixa pesada, ela fez uma espécie de alça de mala, um durex e, enfim, alguma coisa ali, pra uma fita e tal, para ela levar pendurada. E não embrulhou, entregou para ela, sim, a caixa com uma alça. E a minha esposa, brasileira, né, então, preocupada de andar 3 quarteirões na rua com uma batedeira daquela marca aparecendo. Vai que alguém me assalta e leva minha batedeira. Exato. E aí, a pergunta da minha esposa foi, mas é seguro? E a vendedora falou assim, não vai arrebentar não, pode... Ela falou, não, eu tô falando, né, de andar na rua. Aí a vendedora olhou, falou, mas onde é que você mora? Ela falou, não, 3 quarteirões daqui. Ela... Tipo, dá licença, eu tenho mais o que fazer, sabe? Então, assim, esse é um exemplo... De que lugar você veio, amiga? Esse é um exemplo inofensivo de diferença cultural, né? Mas, enfim, havia momentos ali em que a gente se sentia menor, né? A gente se sentia menos por ser imigrante. Isso junta com distância dos amigos, distância da família, né? Até distância da comida brasileira, né? Que a da cultura brasileira. Tudo isso a gente percebeu lá o quanto isso faz diferença, né? Você ter aquilo que lhe é familiar, né? Aquilo que traz um calorzinho, um aconchego, né? Um acolhimento. Tem momentos que a gente fica mais vulnerabilizado ali. Sim. A gente quer o oi no elevador, que muitas vezes não tem. Você entra, fala um bom dia, ninguém responde. Então, assim, são coisas pequenas. Também, isso acontece às aqui vezes também. Mas lá é meio rotina, assim, é meio regra, sabe? Assim, as pessoas individual, é tudo muito individual. É uma cultura muito individualista. E não tem o mesmo calor humano, né? Então tudo isso no dia a dia cria alguma dificuldade, cria algum desconforto, né, por estar lá. Mesmo a gente estando numa condição muito privilegiada, né, de trabalhar, ter um salário bom, né, morar num lugar próximo do trabalho, por exemplo, um lugar bem localizado. Então, assim, privilegiados, super, mas imigrantes ainda, e mesmo numa cidade cosmopolita como é Nova York, a gente se sentia... já houve um momento, por exemplo, de eu abordar pessoa na rua para dar uma entrevista, o povo fala, que a gente fala do nosso jargão, né? Você aborda pessoas aleatoriamente na rua para entrevistar, e a pessoa me olhar assim, de baixo acima e fala, mas de onde você é? De qual país você é? Fala, Brasil. E ela virar as costas e sair andando. Assim. É mesmo? Então a gente é meio escória. Não né? gosto de Buenos Aires, para alguns grupos. Brasil, eu não gosto de Buenos Aires. Pois é. Sei lá o que ela sabia do Brasil, né? Mas é por aí. Olá, viajante, aqui é a Glória Vanik. E aí, gostou do corte que você acabou de ver? Então não se esqueça de curtir, comentar suas experiências e se inscrever no nosso canal. E para assistir ao programa completo, é só acessar o canal oficial do Flow News.